Diário de Anne Frank. Capítulo 1. Domingo, 14 de junho de 1942. Na sexta-feira, acordei às 5 horas. Não era dia de tirar, pois fazia anos. Mas não queriam que eu me levantasse tão cedo. E tive de dominar a minha curiosidade até às 7, menos um quarto. Depois, não pude mais. Corri para a sala de jantar, onde o Morchan, nosso gatinho, me cumprimentou com grandes festas. Depois das 7, fui ter com meus pais, e com eles entrei na sala de estar, para desembrulhar e ver as minhas prendas. Foi a ti, meu diário, que vi em primeiro lugar, e era sem dúvida a prenda mais bonita. Tive um ramo de rosas, um cacto, algumas begônias. Eram primeiras prendas de flores, mas depois recebi muitas mais. O pai e a mãe deram-me muitas coisas, e os amigos também me estragaram com mimos. Assim recebi, entre outras prendas, a câmara escura, um jogo, muitas guloseimas, um jogo de paciência, um broche, os mitos e lendas holandeses de Joseph Cohen e ainda um livro encantador, A Viagem de Férias de Daisy à Serra, e dinheiro com que depois cumpri mitos gregos e romanos. Estupendo! Depois veio Lais buscar-me e fomos para a escola. Primeiro ofereci rebuçados aos professores e aos colegas e depois começamos a trabalhar. Por hoje vou terminar. Estou tão contente por ter-te a ti. Capítulo 2. Segunda-feira, 15 de junho de 1942. Sábado à tarde foi a festa dos meus anos. Passamos um filme, O Guarda do Farol, com Rin Tin Tin, que agradou muito às minhas amigas. Fartamos-nos de fazer tolices e estivemos divertidíssimas. Vieram muitos rapazes e raparigas. A mãe teima em querer saber com quem eu mais tarde gostaria de casar. Julgo que ela ficaria espantada se soubesse que gosto de Peter Wessel, pois eu faço-me sempre de desentendida quando se fala nele. Com a Lais Guzens e a Sunny Huthman convivo há anos, e até agora tinham sido elas as minhas melhores amigas. Ultimamente conheci Joppe van der Wall no Liceu Judaico. Estamos muitas vezes juntas, e hoje é a minha melhor amiga. A Lais anda agora mais vezes com uma outra amiga, e a Sunny frequenta outra escola, onde arranjou uma amiga. Capítulo 3. Sábado, 20 de junho de 1942. Durante uns dias não escrevi nada, porque primeiro quis pensar seriamente na finalidade no sentido de um diário. Experimento a sensação singular de escrever o meu diário. Não é só porque nunca teria escrito. Suponho que mais tarde nem eu nem ninguém achará interesse nos desabafos de uma rapariga de 13 anos. Mas na realidade tudo isso não importa. Apetece-me escrever e quero aliviar o meu coração de todos os pesos. O papel é mais paciente do que os homens. Era nisso que eu pensava muitas vezes quando nos meus dias melancólicos punha a cabeça entre as mãos e sem saber o que havia de fazer comigo, ora queria ficar em casa, ora queria sair. E a maior parte das vezes ficava-me a cismar sem sair do sítio. Sim, o papel é paciente. E não tenciono mostrar este caderno com o nome pomposo de diário, seja quem for, a não ser que venha encontrar na minha vida o tal grande amigo ou a tal grande amiga. De resto, a mais ninguém poderá interessar o que vou escrever e pronto. Cheguei ao ponto principal de todas as considerações. Não tenho uma verdadeira amiga. Vou me explicar melhor. Pois ninguém pode compreender que uma rapariga de 13 anos se sinta só. É de facto coisa estranha. Tenho pais simpáticos e bons. Tenho irmãs de 16 anos e ao todo por aí uns 30 conhecidos. Ou o que se chama geralmente amigos. Tenho uma comitiva de admiradores que me fazem todas as vontades. Mesmo na aula, tentam ver meu rosto com um espelhinho de bolso e só se dão por satisfeitos quando lhes sorrio. Tenho parentes, tias e tios muito simpáticos. Uma casa bonita e, pensando bem, não me falta nada, senão uma amiga. Com todos os meus numerosos conhecidos, só consigo fazer tolices ou falar sobre coisas banais. Não me é possível abrir-me. Sinto-me como
que abotoada. Pode ser que esta falta de confiança seja defeito meu, mas não há nada a fazer e tenho pena de não poder modificar as coisas. Por tudo isto é que escrevo um diário e para evocar na minha fantasia a ideia da amiga, há tanto tempo desejada. Não quero, como qualquer pessoa, assentar só factos. Este diário é que há de ser a minha amiga, e eu vou pôr-lhe um nome. Esta amiga chamará-se Kitty. Seria incompreensível a minha conversa com a Kitty se eu não contasse primeiro a história da minha vida, embora sem grande vontade. Quando meus pais casaram, tinha meu pai 36 anos e minha mãe 25. Minha irmã, Margot, nasceu em 1926, em Frankfurt, sobre o Meno. Em 12 de junho de 1929, vim eu. Como somos judeus, emigramos em 1933 para a Holanda, onde meu pai se tornou diretor da Travis AG. Essa firma trabalha em estreita ligação com a Cullen & Co., no mesmo edifício. A nossa vida decorria com aflições de costume, pois as pessoas da família que ficaram na Alemanha não escaparam às perseguições de Hitler. Depois dos pogroms de 1938, os dois irmãos da minha mãe fugiram para a América. Minha avó veio viver conosco. Tinha, nessa altura, 73 anos. A partir de 1940, foram se acabando os bons tempos. Primeiro veio a guerra, depois a capitulação, em seguida a entrada dos alemães, e então começou a miséria. Há uma lei ditatorial, seguia-se a outra e em especial para os judeus. As coisas começaram a ficar feias. Obrigaram-nos a usar a estrela e a empregar as bicicletas. Não nos deixavam andar nos carros elétricos e muito menos de automóvel. Os judeus só podiam fazer compras das 3 às 5 horas e só em lojas judaicas. Não podiam sair à rua depois das 8 da noite e nem sequer ficar no quintal ou na varanda. Não podiam ir ao teatro, nem ao cinema, nem frequentar qualquer lugar de divertimentos. Também não podiam nada, nem jogar tênis ou hóquei, nem praticar qualquer outro desporto. Os judeus não poderiam visitar os cristãos. As crianças judaicas eram obrigadas a frequentar escolas judaicas. Cada vez saíam mais decretos, toda a nossa vida estava sujeita a enorme pressão. Jope dizia a cada passo: já nem tenho coragem para fazer seja o que for, porque tenho sempre medo de fazer qualquer coisa que seja proibida. Em janeiro deste ano, morreu a avózinha. Ninguém imagina quanto eu gostava dela. E que falta me tem feito. Em 1934, mandaram-me para o jardim escola, Montessori. Depois estudei ainda as primeiras classes primárias naquela escola. No último ano, a diretora, a senhora K., era a chefe da minha turma. No fim do ano, despedimos-nos comovidas e ambas choramos muito. Desde o ano passado, a Margot e eu frequentamos o liceu judaico. Ela está no 4º ano e eu no 1º. Nós, os 4 da família, ainda não temos muito de que nos queixar. Estamos bem, e assim cheguei ao presente, a data de hoje. 4. Sábado, 20 de junho de 1942. Querida Kitty, vou começar já. Está tudo tão calmo. O pai e a mãe saíram e a Margot foi à casa de uma amiga jogar o ping-pong. Também me apaixonei ultimamente por este jogo. Como nós, jogadores de ping-pong, gostamos imenso de tomar sorvetes, o jogo acaba quase sempre numa excursão a qualquer das confeitarias onde os judeus ainda podem entrar. Delphi ou Oasis. Não importa se temos muito ou pouco dinheiro no porta-moedas, as 2 confeitarias estão cheias, que entre toda aquela gente sempre se encontra rapazes das nossas relações ou até um outro admirador, e tantos sorvetes nos querem oferecer que nem uma semana seremos capazes de os tomar todos. Presumo que ficasse admirado por eu, apesar de tão nova, já falar admiradores. Infelizmente, esta desgraça é inevitável na nossa escola. Quando um dos rapazes pergunta se pode acompanhar minha casa de bicicleta, é certo e sabido que se apaixona logo por mim e que não me perde de vista durante algum tempo. Depois, pouco a pouco, vai acalmando, sobretudo porque eu faço de conta que não vejo os olhares apaixonados e continuo alegremente a pedalar. Se por vezes aquilo passa das marcas, ponho-me a fazer umas habilidades na bicicleta, a minha pasta cai ao chão e, por amabilidade, o rapaz vê-se obrigado a descer
Apanhe a pasta e até me entregar. Tem tempo para se acalmar. Esses ainda são os mais inofensivos, mas também há alguns que nos atiraram beijos ou nos tocam no braço, mas comigo a coisa não pega. Quando isso sucede, desço da bicicleta e declaro que eles dispensam sua companhia. Ou finjo-me ofendida e mando-os passear. E pronto, Kitty. Foi colocada a primeira pedra da nossa amizade. Até amanhã. 5. Domingo, 21 de junho de 1942. Querida Kitty, toda nossa turma treme. A reunião de conselho dos professores está à porta. Metade da turma passa o tempo a apostar quem passa de classe e quem chumba. A MIP de Jong e eu escangalhamos-nos a rir por causa das nossas companheiras de carteira que já gastaram todo o seu dinheiro de bolso. De manhã à noite, andam a rezar. Tu passas, tu chumbas. Sim, não. Nem os olhares suplicantes da MIP, nem as minhas sérias tentativas para as meter na ordem conseguem nada daquela gente. Há tantos mandriões na minha turma que eu, se mandasse, reprovava metade. Os professores são pessoas mais caprichosas do mundo, mas talvez sejam, neste caso, caprichosos no bom sentido. Dou-me razoavelmente com os professores e com as professoras. Ao todo são 9, 7 homens e 2 senhoras. O Sr. Kepler, o velho professor de matemática, ao princípio embirrava comigo por eu paurar muito. Andava constantemente a avisar-me até que me marcou um trabalho de castigo. Mandou-me fazer uma redação sobre o tema. Uma tagarela. Uma tagarela? O que se poderia escrever sobre isto? Mas não me afligi. Meti o caderno de exercícios na pasta e esforcei-me por estar calada. À noite, depois de acabados os outros deveres, lembrei-me da redação. Roi um bocadinho apenas e pensei no assunto. Escrever umas tretas e com as palavras, tanto quanto possível, distanciadas. Toda a gente sabe, mas encontrar uma razão evidente da necessidade de paurar. Aí é que estava o grande problema. Pensei e tornei a pensar. De repente, as palavras surgiram. Enchi as 3 folhas obrigatórias rapidamente, sem cessar. Aquilo saiu-me bem. Com o argumento, aleguei que paurar era próprio das mulheres e que eu, de bom grado, faria esforços para me emendar, se a minha mãe não falasse tanto como eu, e que, como era sabido, contra defeitos hereditários, pouca coisa se podia fazer. O Sr. Kepler riu-se da minha explicação. Quando na próxima aula paurei de novo, foi marcada outra redação. A tagarela incurável. Lá escrevi como pude e durante 2 aulas portei-me lindamente. Mas na terceira aula já não sucedeu o mesmo. E o Sr. Kepler achou que o meu mau comportamento passava das marcas. Annie, como de castigo, por causa da sua tagarelice, vai fazer a redação KKKK. A menina que cacareja. A turma riu a bandeiras despegadas. Também ri, embora me parecesse que tinha esgotado meu espírito inventivo para redações sobre o parlar. Tinha de encontrar alguma coisa de novo, de original. A minha amiga Sunny, poetisa consumada, aconselhou-me a tratar o assunto inverso e pôs o seu talento à minha disposição. Fiquei entusiasmada. O Kepler queria fazer pouco de mim, mas eu podia pegar-lhe uma partida ainda pior. Fizemos um poema que foi um sucesso. Tratava de uma mamã de patos e de um pai cisne, com 3 patinhos que, por causa de tanto cacarejar, foram mordidos pelo pai, até morrerem. Felizmente, o Kepler compreendeu a brincadeira e leu o poema em voz alta na nossa e nas outras turmas. Desde então, posso paurar sem que o Kepler me mande fazer redações de castigo. Mas passou a dizer-me a cada passo uma piadinha. Tua Anne. 6. Quarta-feira, 24 de junho de 1942. Querida Kitty, está a escaldar. Todos bufam e transpiram. E por um calor destes, tenho de andar a pé. Só agora eu compreendo como é bom o carro elétrico, sobretudo as carruagens abertas. Mas é um prazer que já não existe mais para nós, os judeus. Temos de nos contentar com as irmãs perninhas. Ontem, à hora do almoço, tive de ir ao dentista na Jean-Louis Kenstraat. É uma caminhada longa, desde a nossa escola, que
fica junto do jardim público, na aula da tarde, descansada, por pouco ia adormecendo. O que vale é que ainda há pessoas amáveis que nos oferecem de beber, mesmo sem pedirmos nada. A irmã no dentista compreende a nossa situação. Só o meio de transporte nos é ainda permitido: a barca. No mole de Joseph Israel há um barquinho que, a nosso pedido, nos leva a outra margem. Em boa verdade, não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ai, se não precisasse de ir para a escola. Durante as férias da Páscoa roubaram minha bicicleta. O pai pôs a da mãe em segurança, em casa de gente conhecida. Felizmente as férias estão à vista. Mais uma semana e estou livre disto. Ontem, da parte da manhã, aconteceu uma coisa engraçada. Quando passei por aquele sítio onde costumava guardar minha bicicleta, ouvi chamar. Virei-me, atrás de mim vinha um rapaz simpático que na noite anterior tinha encontrado na casa da Eva uma conhecida minha. Um pouco tímido, disse-me seu nome: Harry Goldberg. Fiquei admirada. Não sabia bem o que ele queria de mim, mas no instante fiquei a saber. Queria acompanhar-me à escola. Se tens o mesmo caminho, então está bem, disse eu. E caminhamos lado a lado. O Harry já tem 16 anos e sabe falar com graça sobre muitas coisas. Hoje de manhã estava de novo à minha espera e para já penso que assim há de continuar há algum tempo. Tua Anne. Terça-feira, 30 de junho de 1942. Querida Kitty, até hoje ainda não tive tempo para escrever. Quinta-feira estive toda a tarde em casa de minha amiga. Sexta, tivemos visitas e assim por diante, até hoje. Harry e eu conhecemos-nos melhor essa semana. Contando muita coisa dele, veio para cá para a Holanda com os avós. Os pais estão na Bélgica. Harry tem andado até agora com a outra rapariga, a Fanny. Ela é um modelo exemplar de meiguice e de enfado. Desde que Harry me conhece a mim, descobriu que quase adormece ao lado de Fanny. Sou para ele uma espécie de estimulante. Nunca a gente sabe para o que é capaz de servir. Sábado, a Jope dormiu cá em casa. A tarde de domingo, passou-a com a Lais e aborreci-me de morte. À noite, devia vir o Harry, mas às 6 telefonou-me. Aqui, Harry Goldberg. Por favor, posso falar com a Anne? Sou eu mesma. Boa noite, Anne. Como estás? Bem, obrigada. Infelizmente não posso ir aí à noite, mas queria muito falar contigo. Pode descer daqui a 10 minutos? Está bem, até já. Mudei num instante de roupa e dei um jeito ao cabelo. Depois pus minha janela, toda nervosa. Finalmente veio. É espantoso, mas não me precipitei logo escada abaixo. Esperei calmamente que ele tocasse a campainha. Depois desci. Saímos e ele foi direto ao assunto. Ouve, Anne. Minha avó acha que tu és nova demais para mim. Acho que eu deveria virar-me de novo para a Fanny Wurst. Se calhar soube que eu já não quero saber da Fanny para nada. Então zagaste que com ela? Não, pelo contrário. Eu disse-lhe que não ligamos lá muito bem um com o outro e que por isso não vale a pena encontrarmos tantas vezes. Que pode continuar a vir à nossa casa e que também eu continuarei a ir a dela. Desconfiei que a Fanny andasse com outros rapazes, mas afinal não anda. Meu tio achou que devia pedir desculpa, mas não me apetece. Achei preferível acabar assim. A avó insiste, quer que eu mantenha amizade com a Fanny e que não comece a andar contigo. Mas eu quero lá saber disso para nada. Gente velha tem por vezes ideias da antiga, que me não podem interessar. Não há dúvida de que dependo da minha avó, mas em certa medida. Ela também depende de mim. Às quartas estou sempre livre. Os avós julgam que vou às aulas de trabalho manuais, mas eu tenho ido quase sempre às reuniões dos sionistas. Não somos sionistas, mas interessava-me conhecer aquilo. Ultimamente não me sentia à vontade naquelas reuniões e resolvi não tornar a ir. Assim podemos encontrar-nos nas quartas e sábados à tarde e à noite, e no domingo à tarde e talvez mais vezes ainda. Mas os teus avós não estão de acordo. Não deves fazer isso às escondidas. No amor ninguém manda. Passamos pela livraria e dobramos a esquina. E lá estava o Peter Wessel, com mais 2 rapazes. Era a primeira vez que eu tornava a ver, e fiquei cheia de alegria. Harry e eu andamos e tornamos a andar em volta do bairro. E por fim, combinamos que ele me esperasse na tardinha seguinte, às 7 menos 5, em frente da sua casa. Tua Anne. 8.
Sexta-feira, 3 de julho de 1942. Querida Kitty, ontem esteve cá o Harry. Quis conhecer os meus pais. Eu tinha ido buscar torta, doces e bolachas e tomamos chá. A Harry e a mim não nos apetecia nada ficar em casa quietinhos. Saímos depois de um passeio e eram 8h10 quando ele me deixou em casa. O meu pai estava zangadíssimo por eu chegar tão tarde que era muito perigoso para judeus andar pelas ruas depois das 8. Prometi de hoje em diante estar sempre em casa pontualmente às 8, menos 10. Amanhã estou convidada para ir à casa do Harry. A minha Joby faz troço de mim por causa dele, mas não estou apaixonada, então não posso ter um amigo. Ninguém acha mal que tenha um amigo, como costuma dizer a mãe. Um cavalheiro. Ela contou-me que o Harry esteve o outro dia em casa dela e que ela lhe perguntou: quem acha mais simpática, a Fanny ou a Anne? Não tens nada com isso, respondeu ele. Então, não falaram mais no assunto. Mas ao despedir-se, o Harry disse: a Anne é mais simpática, claro, mas não precisa de falar nisso a ninguém. As últimas palavras já foram ditas na rua. Sinto que Harry está apaixonado por mim. E para variar, isso é engraçado. A Margot dizia: um tipo simpático. Acho também simpático, mas até do que simpático, a mãe anda encantada com ele. Um rapaz bonito, muito gentil e bem educado. Ainda bem que o Harry agrada tanto a toda a família. Ele também nos acha a todos muito simpáticos. Só acha minha amiga infantil e não deixa de ter razão. Tua Anne. 9. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa do fim de período correu lindamente. As minhas notas não são nada más. A pior é um 5 em álgebra. Tenho 2 7, 7 em quase tudo e 2 8. Cá em casa ficaram satisfeitos. Não ligam grande importância às notas boas ou más. Dão mais valor ao bom comportamento e querem, acima de tudo, que eu tenha saúde e seja alegre. Dizem eles que, havendo saúde e boa disposição, o resto vem por si. Mas eu gostava de ser uma boa aluna a valer. Só me admitiram no liceu condicionalmente por me faltar ainda o último ano da escola Montessori. A coisa foi assim. Quando todos os alunos judaicos tiveram de mudar-se para escolas judaicas, o reitor, depois de muito palavreado, admitiu-me a mim e Elais, mas com muitas reservas, e agora não quero desiludi-lo. Minha irmã Margot teve notas brilhantes, como de costume. Se houvesse louvores, ela passaria com distinção e louvor, a mais alta classificação, pois é muito inteligente. O pai disse, desde que não pode ir ao escritório, passa muito tempo em casa. Deve ser uma sensação horrível. Isso de uma pessoa se sentir de repente posta de parte. O Sr. Confius tomou conta da Travis, juntamente com o Sr. Kreller, da firma Collen & Co., de que o pai também era sócio. Quando há uns dias andávamos a passear, o pai disse-me que, de certo, teríamos de mergulhar. Disse que nos iria custar muito viver isolados do mundo. Perguntei por que falava assim. Bem sabe, disse ele, que há mais de um ano estamos a levar o vestuário, a mobília e os comestíveis para a casa de outras pessoas. Não queremos deixar cair o que é nosso nas unhas dos alemães. E ainda menos queremos nos próprios sair-lhes nas mãos. Por isso não vamos esperar até que nos venham buscar. O rosto muito sério do meu pai inquietou-me. Então quando, pai? Não te preocupes, minha filha. Sabe-lo-ás a tempo. Goza a tua liberdade enquanto for possível. Foi tudo oxalá que o tal dia ainda venha de longe. Tua Anne. 10. Quarta-feira, 8 de julho de 1942. Querida Kitty, entre domingo de manhã e hoje foi como se tivesse passado muitos anos. Aconteceram imensas coisas. É como se a Terra estivesse toda ela transformada. Contudo, Kitty, ainda estou viva. E isto é o principal. Sim, estou viva. Mas não queira saber de que maneira. É possível que hoje nem me entendesses. Por isso, antes de mais nada, vou te contar o que se passou. Às 3 horas, Harry tinha saído naquele mesmo momento e queria voltar mais tarde. Tocou a campainha. Eu não tinha ouvido nada porque estava numa preguiça agradável, estendida na cadeira de repouso, a ler.
Nisto entrou a Margot, toda excitada. Anne, recebemos a convocação da SS para o pai, cochichou. A mãe já vai ter com o Sr. Van Damme. Sentiu um medo horrível. Uma convocação para o pai. Toda a gente sabe o que isso significa. Campo de concentração. Vi surgir diante de mim celas solitárias para onde queriam levar meu pai. Não pode ser, disse Margot categoricamente. Quando nos encontramos, as duas na sala de estar, à espera da mãe. A mãe foi à casa dos Van Damme para combinar se não seria melhor mergulhar já amanhã. Os Van Damme vão conosco. Somos ao todo 7. Um grande silêncio. Não fomos capazes de dizer mais uma palavra. A ideia de que o pai andava em visita aos seus protegidos no asilo dos velhos judeus, sem suspeitar coisa alguma, a demora da mãe, o calor, a tensão, tudo isso nos emudecia. De repente, tocou a campainha. É o Harry, disse eu. Não abras. A Margot quis deter-me, mas já não foi preciso. Ouvimos a mãe e o Sr. Van Damme a falar com o Harry. Depois de ele ter ido embora, entraram e fecharam a porta. A cada toque da campainha, ou Margot ou eu tínhamos de descer, sem fazer o menor ruído, para ver se era o pai. Não devíamos deixar entrar mais ninguém. Mandaram-nos as duas sair do quarto. O Van Damme queria falar a sós com a mãe. Enquanto esperávamos no nosso quarto, a Margot disse-me que a convocação não tinha sido para o pai, mas sim para ela. Apanhei de novo um susto horrível e desatei a chorar desesperadamente. A Margot tem 16 anos, e eles obrigam raparigas assim a partir sozinhas. Felizmente, ela não se há de separar de nós. A mãe já o tinha dito, e as palavras do pai, quando me falou em mergulharmos, deveriam querer dizer a mesma coisa. Mergulhar? Onde devemos nós mergulhar? Na cidade, no campo, num edifício qualquer, numa cabana? Quando? Como? Onde? Essas perguntas não me eram permitidas fazê-las em voz alta, mas andavam-me constantemente na cabeça. Margot e eu começávamos a meter nas pastas da escola o que nos parecia mais necessário. A primeira coisa em que peguei foi neste caderno. Depois meti ao calhar bigodes, lenços, livros escolares, um pente e cartas velhas. Ao lembrar-me de que íamos mergulhar, meti ainda na pasta coisas inconcebíveis, mas não estou arrependida. Recordações valem mais do que vestidos. Às 5 horas, o pai chegou finalmente. Telefonou ao Sr. Coolfields e pediu-lhe que viesse à noite à nossa casa. O Sr. Van Damme foi buscar a Mip, que veio a meter sapatos, vestidos, casacos e roupas brancas numa malinha. Prometeu voltar à tardinha. Depois disso, reinou o silêncio na nossa casa. Ninguém quis comer. O calor ainda apertava. Parecia-me tudo tão estranho. O quarto grande no andar de cima estava alugado a um tal de Sr. Goodsmith, um homem divorciado de mais ou menos 30 anos. Como nesse domingo parecia não ter nada que fazer, foi ficando conosco até às 10 horas. Não conseguimos despachá-lo. Antes, às 11 horas chegaram a Mip e o Henk Van Santen. A Mip trabalha desde 1933, no escritório do pai, e tem se tornado uma nossa amiga. Assim como seu marido Hank, com quem casou há pouco. Na mala de Mip desapareceram sapatos, meias, livros e roupas brancas, e também nos bolsos dos fundos do Hank. Às 11h30 saíram carregados. Eu, cheia de sono, já não me aguentava de pé. E, embora soubesse que era aquela última noite que passava na minha casa, adormeci num instante. Na manhã seguinte, a mãe acordou-me às 5h30. Felizmente já não estava tanto calor como no domingo. Uma chuvinha miúda, quente, caiu todo dia. Vestimos-nos com tanta roupa como se fôssemos metermos num frigorífico. Assim foi-nos possível trazer para cá uma data de roupas. Um judeu na nossa situação não podia correr o risco de andar na rua com uma grande mala. Eu trazia 2 camisas, 2 pares de meias, 3 calcinhas e um vestido leve, com saia e casaco por cima e ainda mais um casaco comprido de verão. Calcei os meus melhores sapatos, pus cachecol, boina e ainda mais coisas. Mesmo antes de sair da casa, já me sentia quase sufocada, mas ninguém quis saber disso. A Margot meteu mais livros de estudo na pasta. Foi buscar a bicicleta e ia pedalando atrás da Mip, para qualquer parte que era desconhecida. É que eu ainda não sabia qual era o lugar misterioso onde nos havíamos de abrigar.
Às 7h30, saímos e batemos a porta. Só me despedi de Morsen, o meu querido gatinho, que havia de encontrar um bom refúgio num dos vizinhos, se o Sr. Goodsmith cumprisse esse nosso desejo, que lhe deixamos ficar escrito num papelinho. Na mesa da cozinha ficou meio quilo de carne para o gato. Na mesa da sala ainda estava a louça do pequeno almoço. As roupas das camas arejavam nas janelas. Tudo isso dava a impressão de termos deixado a casa precipitadamente. Mas era-nos indiferente. O que os outros podiam pensar? Queríamos desaparecer e chegar sãos e salvos ao nosso destino. Amanhã continuo. Tua Anne. 11. Quinta-feira, 9 de julho de 1942. Querida Kitty, assim corremos debaixo da chuva. A mãe, o pai e eu, cada um com uma pasta e uma saca de roupas completamente cheia. Sabe Deus com que? Os operários que iam para o trabalho olhavam-nos bem. Bem se lhes lia nos rostos que tinham pena de nós por irmos tão carregados e por não nos deixarem andar nos carros elétricos. A nossa estrela amarela no braço falava por si. Pelo caminho fora, os pais contaram-me, tintim por tintim, como nascera o plano do nosso esconderijo. Havia já meses que parte da nossa mobília e do nosso vestuário tinham sido postos a salvo. Se não houvesse complicações, estaríamos prontos para desaparecer no dia 16 de julho. Por causa da convocação, as coisas anteciparam-se uns 10 dias, e por isso os quartos que íamos ocupar ainda não estavam preparados como devia ser. Mas tínhamos de nos conformar. O esconderijo é na casa comercial do pai. Para quem está de fora, tudo isto é difícil de compreender. Por isso vou explicar melhor. O pai nunca teve muitos empregados. Os de agora eram o Sr. Crawler, o Sr. Cuffius, a Mip e Ellen Wilson, a dactilografa, de 23 anos. Todos sabiam que nós víamos. O Sr. Wilson, o pai da Ellie, que trabalha no armazém, e os 2 criados é que não estão no segredo. O edifício é assim. Nos restos do chão há um grande armazém que serve para a expedição. Ao lado da entrada para o armazém, há a verdadeira porta de entrada. Passada a porta, sobe-se para uma escada de poucos degraus até uma outra porta onde, sobre vidros foscos, existiu em tempos, em letras pretas, a palavra escritório. Trata-se do escritório grande, muito grande mesmo, muito claro e atravancado de móveis. Nele trabalham durante o dia a Mip, a Ellie e o Sr. Cuffius. Através de um quarto de passagem que serve de vestuário, onde há um grande armário e um cofre à prova de fogo, entra-se num quarto que dá para as traseiras, onde antes o Sr. Crawler trabalhava com o Sr. Van Damme. Agora só lá ficou o Sr. Crawler. Pode também passar-se do corredor diretamente para este quarto, atravessando uma porta de vidro que se pode abrir por dentro com facilidade, mas que dificilmente se abre do lado de fora do escritório do Sr. Crawler. Passa-se através do corredor e subindo 4 degraus a mais bonita sala da casa. O escritório particular, móveis de luxo escuros, chão revestido de oleado e com tapetes, um rádio, candeeiro, catitas vistosos, tudo estupendo. Ao lado há uma cozinha grande, airosa, com um cilindro de água quente e 2 fogareiros a gás. E ao lado da cozinha, o WC. Isto é o primeiro andar. Do corredor comprido, uma escada de madeira conduz a um vestíbulo que acaba no outro corredor. Há uma porta à direita e outra à esquerda. A da esquerda conduz à parte da frente da casa, onde se encontram os armazéns, as águas furtadas e o sótão. No edifício há ainda uma outra escada comprida, íngreme, de mais perigosa, tipicamente holandesa. A porta da direita conduz a um anexo. Ninguém podia nem sequer suspeitar que para além dessa porta simples, pintada de cinzento, ainda se encontrariam escondidos muitos quartos. Aberta a porta, sobe-se um degrau e está-se dentro do anexo. Em frente da entrada há uma escada íngreme. À esquerda, um corredorzito leva a um quarto que vai ser o quarto de dormir e de estar do casal Frank. E há um outro quartinho, o quarto de trabalho e de dormir das 2 meninas Frank. Ao lado direito da escada há um quarto sem janelas com lavatório e um WC, com uma porta que dá para o nosso quarto. Quando se sobe a escada e se abre a porta de cima, fica-se admirado ao ver numa casa tão velha um quarto tão grande, bonito e airoso. Neste quarto há um fogão de gás e uma banca.
Aqui estava instalado até há pouco o laboratório da firma. Agora serve de cozinha, de sala e de quarto de dormir do casal Van Damme. Um quartinho minúsculo de passagem vai ser o reino de Peter Van Damme. Como na casa principal, também aqui há águas furtadas e um sótão. Vês? Agora fiz-te a apresentação de todo o nosso anexo. Tua Anne. 12. Sexta-feira, 10 de julho de 1942. Querida Kitty, se calhar aborreceste mesmo com a descrição extensa da casa, mas acho que deves saber onde nos alinhamos. E agora deixa-me continuar, pois ainda não acabei. Quando chegamos a Prinsengracht, a Mip fez-nos subir depressa para o anexo e fechou a porta atrás de nós. Cá estávamos, Margot. Tinha chegado muito depressa da bicicleta e já estava à nossa espera. O nosso quarto de estar e os outros também pareciam arrumos atravancados. A desordem era indescritível. Caixotes, malas, que no decorrer dos últimos meses tinham mandado para aqui, alastravam uma grande confusão. O quartinho apinhado até o teto, com camas e roupas brancas. Se queremos dormir à noite em camas bem feitas, tínhamos de dar já as mãos à obra. A mãe e a Margot não foram capazes de mexer numa palha. Atiraram-se para cima dos colchões, sentiam-se muito felizes, muito infelizes. O pai e eu, os dois arrumadores da família, desatamos a trabalhar. Despejamos as malas e os caixotes. Colocamos tudo nos sítios próprios, martelamos, esfregamos e quando a noite chegou, caímos mais mortos do que vivos, nas camas limpinhas. Não tomamos uma só refeição quente durante o dia. Também não era preciso. A mãe e a Margot estavam nervosas demais para comer e o pai e eu não tivemos tempo. Na terça-feira de manhã, continuamos. A Ellie e a Mip fizeram compras com os nossos talões de racionamento. O pai melhorou a ocultação das luzes que tinha ficado imperfeita e esfregamos os azulejos da sala, da cozinha. Estivemos todos bem ocupados durante todo o dia, até quarta-feira. Nem tempo tive para pensar nesta grande reviravolta que se deu na minha vida. Só então, pela primeira vez desde que aqui chegamos, consegui arranjar tempo para ficar em mim, para te descrever o que tinha acontecido e para falar no que ainda poderia vir a acontecer. Tua Anne. 13. Sábado, 11 de julho de 1942. Querida Kitty, o pai, a mãe e a Margot ainda não conseguiram habituar-se ao sino da Torre Oeste, que toca do quarto em quarto de hora. Eu já me habituei e até acho bonito, principalmente de noite. Tem algo de calmante para mim. De certo, gostava de saber se este refúgio me agrada. Para ser franca, ainda não sei. Creio que nunca me sentirei aqui como em nossa casa. Mas com isso não quero dizer que eu acho lúgubre ou triste. Por vezes quer me parecer que estou numa pensão estranha. Uma concepção singular do mergulhar. Não achas? Essa casa é realmente um esconderijo ideal, apesar de ser um bocado úmida, torta e sinuosa. Será difícil encontrar coisa mais confortável em Amsterdã ou mesmo em toda a Holanda. O nosso quarto até agora estava nu completamente. O pai trouxe toda a minha coleção de postais de estrelas de cinema e de vistas e eu transformei-os com cola e pincel em lindos quadros para as paredes. Agora o quarto tem um aspecto alegre. Logo que cheguem os Van Dams, havemos de construir armarinhos para as paredes e outras coisas úteis com a madeira que está no sótão. A Margot e a mãe vão se habituando. Ontem, pela primeira vez, a mãe quis cozinhar sopa de ervilhas. Mas enquanto tagarelava embaixo, esqueceu-se da sopa por completo e esta esturrou toda. As ervilhas ficaram negras como carvão e era impossível despegá-las do fundo da panela. É pena que eu não posso contar essa história ao meu professor Kepler, Teoria da Hereditariedade. Ontem à noite fomos todos ao escritório particular para ouvir a emissão da BBC. Estava com muito medo de que alguém na vizinhança pudesse dar por ela e supliquei ao pai que voltasse conosco para cima. A mãe compreendeu-me e veio comigo. Estamos sempre com receio de que alguém nos possa ver ou ouvir. Logo no primeiro dia fizemos cortinas. São simplesmente retalhos de diferentes formas e cores, ajuntados e cozidos pelo pai e por mim.
Estas peças de luxo estão pregadas aos caixilhos das janelas com punaises, e aí ficarão enquanto durar o nosso mergulho. À direita da nossa habitação há uma grande casa comercial e à esquerda uma carpintaria. Nesses edifícios não fica ninguém depois das horas de trabalho, mas nunca se sabe ao certo se os nossos ruídos não chegam a ouvir-se. Por isso proibimos a Margot, que anda terrivelmente constipada, de tossir à noite. Coitada da rapariga. Volta e meia obrigam-na a engolir codaína. Na terça-feira, chegaram os Vandans. Estou contente, será mais agradável assim e menos monótono. Esta calma enerva-me, principalmente de noite. Muito gostável que algum dos nossos protetores também aqui dormisse. Aflige-me a ideia de que não se pode sair daqui e tenho medo de que nos descubram e nos fuzilem. É isto que pesa sobre mim de um modo horrível. Durante o dia não nos podemos mexer à vontade, não podemos pisar o chão com força, temos quase de cochichar em vez de falar, pois lá embaixo no armazém não nos devem ouvir. Desculpa, estão a chamar-me. Tua Anne. 14. Sexta-feira, 14 de agosto de 1942. Querida Kitty, há um mês que não tenho feito caso de ti. Mas nem todos os dias acontecem coisas novas. Só no dia 13 de julho chegaram os Vandans. Só os esperávamos no dia 14. Mas, como justamente naqueles dias toda a gente andava muito agitada pelos alemães convocarem de cada vez mais judeus, os Vandans preferiram partir de sua casa antes que fosse tarde demais. Pela manhã, às 9h30, estávamos indo tomar o pequeno almoço. Entrou o Peter Van Damme, um rapazote de 16 anos enfadonho, bastante tímido, que não promete vir a ser um companheiro interessante. Meia hora mais tarde, apareceu o casal Van Damme. Rimos-nos muito pela senhora Van Damme trazendo na chapeleira um vaso de noite. Sem vaso de noite, não posso viver, disse ela, e pôs a peça valiosa no seu lugar debaixo da cama. Ele, o Sr. Van Damme, não trazia vaso, mas apareceu com uma mesinha de chá de dobrar debaixo do braço. No primeiro dia, estivemos sentados todos juntos num ambiente simpático e passando 3 dias, tínhamos a impressão de termos sido sempre uma grande família. Os Van Damme assistiram a muita coisa em toda aquela semana que ainda passaram fora da toca. E era disso que nos falavam. Em especial, o que tinha sucedido à nossa casa e ao Sr. Woodsmith. E o Sr. Van Damme contou. Segunda-feira, às 9h da manhã, o Sr. Woodsmith telefonou para ir ter com ele. Mostrei um papelinho que vocês tinham deixado para ficar, para ele levar o gato ao vizinho. Ele tinha um medo terrível de que a polícia revistasse a casa e por isso limpamos um bocado a mesa. De repente, descobri no calendário em cima da escrivaninha da Sra. Frank um apontamento com uma direção qualquer em Main Street. Eu sabia esse desleixo intencional, mas fingi-me admirado e assustado e pedi ao Sr. Woodsmith para, com toda urgência, queimar aquele malfadado papel. Ao mesmo tempo, ia dizendo que não fazia a menor ideia da vossa intenção de desaparecer. De repente, foi como se fizesse luz no meu espírito. Sr. Woodsmith disse: agora estou percebendo o que quer dizer essa direção. Há mais ou menos meio ano apareceu no escritório um oficial alemão de alta patente, um amigo de infância do Sr. Frank. Ora, esse oficial prometeu ao Sr. Van Damme ajudá-lo se ele um dia estivesse em perigo aqui, e esse oficial estava precisamente estacionado em Main Street. Suponho que cumpriu a promessa e que levará os Franks à Bélgica, e de lá para junto dos parentes deles na Suíça. Pode contar isso aos amigos que perguntem pelos Franks, mas não mencione Main Street, por favor. Depois fui embora. A história correu e até já me foi contada a mim próprio por várias vezes, segundo essa mesma versão. Achamos a coisa deliciosa e rimos-nos ainda bastante da força da imaginação de algumas pessoas. O Sr. Van Damme contou que uma família pensava ter visto, quando partimos de bicicleta de manhã cedo todos juntos, uma outra senhora sabia categoricamente que um automóvel militar nos foi buscar em plena noite. Tua Anne. Espero que vocês tenham gostado da primeira parte do Diário de Frank e até a próxima parte.